Mais um café do dia, e o café de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A declaração "e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" significa que somente a verdade de Jesus liberta. E liberta o pecador. A salvação do homem, meu amigo, minha amiga, só é possível através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, que expressa aqui um compromisso sincero com a verdade. Ele, Jesus, é a verdade que liberta. Foi o próprio Jesus quem declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso acontece durante um discurso perante os judeus no templo. Nesta ocasião, nesse discurso, Jesus defendeu a sua missão, a sua autoridade, que recebeu do Pai Celestial. Neste período, o apóstolo João registra esse discurso de Jesus de uma forma poderosa, de tal forma que claramente podemos perceber o estado de escravidão que existia entre o povo judeu. E essa era uma escravatura ou uma escravidão espiritual em que se encontrava as pessoas que ouvia a palavra de Jesus. Provavelmente a multidão que ouvia Jesus era composta de pessoas de diferentes classes. Entre elas, aqui estavam os líderes religiosos, fariseus, cidadãos de Jerusalém e alguns peregrinos. Certamente alguns dessas pessoas pertencia ao Sinédrio. Num certo momento, aquelas pessoas mostravam até entusiasmada com Jesus. Algumas delas até arriscava dizer que acreditava nele. Então foi nesse ponto que Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, na sequência do discurso, percebemos uma reação daquelas pessoas. Não passava de uma profissão de fé vazia e artificial deles. Tão logo eles começaram a insultar Jesus depois, e até queria apedrejar Jesus. Eles eram religiosos. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, os judeus ouviam como se fosse uma sentença: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imediatamente eles replicam dizendo: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizer tu sereis livre? Ao dizer jamais fomos escravos, obviamente que os judeus aqui não estavam se referindo à história política da época. Eles chegaram a ser subjugados em diferentes nações e até mesmo na Babilônia. Então, essas declarações certamente se referia à situação religiosa
Eles vangloriavam por ser descendente de Abraão. Eles acreditavam que essa linhagem tornava eles livres e participantes perpétuos do pacto de graça que Deus havia feito com o patriarca, que está lá em Gênesis, do capítulo 17, do versículo 7. Por esse motivo, meu amigo, minha amiga, eles ficaram tão ofendidos e indignados ao mesmo tempo, quando eles ouviram as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles ficaram intimidados e ao mesmo tempo indignados quando ouviu as seguintes palavras: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles ficaram irritados, porque tinha entendido que Jesus estava dizendo que espiritualmente eles não eram pessoas livres. De fato, meus queridos e amados irmãos, aquelas pessoas estavam muito distantes da condição apresentada por Jesus. Percebe que a palavra de Deus diz o quê? Diz: se permanecerdes, e Jesus fala isso nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Olhar para Jesus Cristo como o Senhor da sua própria vida. Aqui mostra o ponto que devemos obedecê-lo. Era uma ofensa para eles aqui. Eles estavam diante da revelação especial de Deus, mas não conhecia a verdade. Somente, meu amigo e minha amiga, pela pessoa e a obra de Cristo, que podemos ser conduzidos a um conhecimento genuíno da verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao meu Pai senão por mim. João 14:6. Somente Ele é a revelação do Pai. E é essa revelação do Pai que expressa a verdade que liberta. Por isso também Ele diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Essa declaração, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, indica que uma pessoa só é verdadeiramente livre quando o Evangelho de Cristo domina a sua própria vida por completo. Esta pessoa de fato conhece a verdade de forma especial, profunda, por viver a liberdade provida pela obra redentora do Salvador. Essas pessoas já não estão mais sobre a culpa e o domínio do pecado, mas sim sob o domínio da graça de Deus. Eu vou ficando por aqui e esse que vos fala é Pastor João Monteiro. Que a graça de Deus possa permear a sua vida e a sua casa e toda a sua família, no precioso e glorioso nome de Jesus. O cartão de identidade do cristão é o amor, e é por meio do amor e da graça de Deus que somos mais que vencedor. Fui!